Será que o pedido de impedimento do Alexandre de Moraes tem possibilidade de prosperar? Vamos falar disso, mas antes, dá uma olhadinha na nossa vinheta. Como a gente sabe, o universo bolsonarista está em polvorosa, afinal de contas, Bolsonaro está lá neutralizado, acuado e aguardando, vamos dizer assim, por poucas semanas, a situação dele pode degringolar de vez e vai degringolar. E entre as possibilidades de defesa do universo bolsonarista está o impedimento de Alexandre de Moraes. E as regras são o seguinte: quem pode impedir Alexandre de Moraes? Quem é que pode parar Alexandre de Moraes de colocar o psicopata mor da nação na cadeia? Seria o Senado. E quem é o presidente do Senado? Alcolumbre. Acontece que os deputados bolsonaristas, eles foram atrás de fazer o pedido de impedimento do Alexandre de Moraes, colheram inúmeras assinaturas, uma quantidade bastante grande dentro do Senado, e o Alcolumbre, ele foi assim muito assertivo, ele chegou assim muito firme, dizendo: quem manda aqui sou eu. Ele falou que não interessa a quantidade de assinaturas que a oposição possa conseguir para pedir o impedimento de Alexandre de Moraes. Ele simplesmente não vai pautar essa possibilidade, porque, segundo ele, não é uma questão numérica, é uma questão de como que a gente pensa a estrutura do judiciário em termos de organização dentro das instituições. Então, isso significa que Bolsonaro vai ter que encarar Alexandre de Moraes até o último minuto nos seus processos, no plural, porque quem acha que a coisa está simples para o lado do Bolsonaro, não está, não. Ele está em prisão domiciliar, não é por conta do 8 de janeiro, e isso que é muito importante as pessoas ficarem atentas. Ele está em prisão domiciliar porque o Dudu Bananinha, aquele filho inútil dele que está comendo as nossas custas, que o próprio Bolsonaro, além dele, o Dudu está recebendo o seu salário normalmente como deputado, coisa ruim, o Bolsonaro tem enviado dinheiro, e não é pouco, né? A cifra que foi comentada é bastante grande, agora de cabeça eu não sei precisar, mas a quantidade bastante grande, que o Bolsonaro, na maior cara de pau, disse que o custo de vida nos Estados Unidos é caro, por isso tinha que mandar bastante dinheiro para que sua netinha não passe necessidade lá nos Estados Unidos. Significa que Bolsonaro está no mato sem cachorro, ele não tem saída. A outra possibilidade seria pautar a anistia, né? A anistia do 8 de janeiro. Então, essa outra possibilidade, que também parece que está muito complicada, porque o Congresso, o presidente do Congresso, não está muito disposto em pautar esse assunto. Então, para quem acha que Bolsonaro já está amargando por causa do 8 de janeiro, ainda não é. O 8 de janeiro está por vir, e a coisa vai ficar muito, muito, muito sinistra. Agora, vejam só, quando a gente fala do banditismo do Bolsonaro, nós não estamos nem comentando o maior de todos dele, que foi simplesmente a negligência dele durante a pandemia. Ele foi negligente, sim. Se for comparar os números, o desempenho dos países diante da pandemia, nós vamos ver que o Brasil sofreu na mão de uma gestão muito precária. Era para ter morrido bem menos gente se a gente comparar com os números de outras nações. Então, Bolsonaro, na verdade, o crime maior dele nem sequer está em pauta. O que está em pauta e está aprisionando dele é a pataquada que ele está fazendo junto com o Dudu Bananinha para poder atrapalhar as investigações e os julgamentos dos processos dele. E o Dudu Bananinha é certeza, né, diante de tudo que a gente já viu, e está para lá de provas, ele está muito, muito mal. Você sabia que no Brasil existe pena de morte e que a nossa legislação ela prevê pena de morte quando existem situações de traição à pátria em situações de guerra? Vejam só a ironia. Dudu Bananinha fica acenando para cima e para baixo, falando que o Brasil tem que se curvar diante daquilo que os Estados Unidos quer, porque os Estados Unidos está defendendo a nossa liberdade de expressão. Mentira, porque os Estados Unidos não está interessado nem um pouco nisso, e muito menos em direitos humanos. Basta olhar para Gaza e a gente vê como que os Estados Unidos ele se alinha diante aos direitos humanos em situações
que exige, de fato, um posicionamento firme. O que os Estados Unidos está interessado aqui seria em recursos naturais, nas legislações das Big Datas, enfim, todas essas coisas, o próprio desempenho, a importância do Brasil dentro do BRICS, a possibilidade dos BRICS começarem a trabalhar comércio exterior sem usar dólares, enfraqueceria o dólar. O fato dos Estados Unidos estar perdendo a guerra comercial diante da China, né, e o dólar cada vez mais sendo escanteado, todo esse conjunto de fatores, e de modo algum seria isso. E Dudu Bananinha é um traidor, sim, e inclusive ele vem acenando para possibilidades bélicas, né, do Trump diante do Brasil. Essa semana, por exemplo, o Trump ele disse que ele assinou um decreto, ele não disse, ele assinou um decreto aonde o exército americano pode intervir em locais aonde o narcotráfico esteja atuando de modo forte. E tomando por esses parâmetros, é como se ele estivesse ameaçando, né? Se no seu país existe o narcotráfico atuante, eu posso colocar o exército atuando contra você de alguma forma. E tudo isso Dudu Bananinha tem usado para dizer que nós temos que temer muito os Estados Unidos. Em resumo, quantos milímetros separam Dudu Bananinha para ser um traidor da pátria dentro de um contexto bélico? Bem poucos. Nós sabemos que a possibilidade dos Estados Unidos ter algum tipo de confronto bélico com o Brasil é nulo. Mas vejam só como essa gente gosta de brincar com fogo, e quando é na hora a coisa aperta, eles vêm falar de direitos humanos. Imagine, por ironia do destino, e isso não vai acontecer, mas se acontecesse, se o Dudu Bananinha fosse considerado um traidor da pátria num contexto bélico, num contexto de guerra, porque é a única situação que a legislação brasileira prevê a pena de morte. Esse pessoal parece que não tem limites mesmo, né? E, de certa maneira, a gente vai ver essa raça cada vez numa situação mais precária, cada vez mais difícil. Gostou do vídeo? Deixa um like, inscreva-se no nosso canal. Beijos.